Skypiea, na opinião de muitos, constitui um dos melhores arcos de One Piece, dada sua magnitude narrativa nos campos da progressão histórica, isto é, de como o tempo pode influir em sociedades, culturas e até na memória coletiva. Além disso, o embate entre diferentes tribos, com costumes totalmente antagônicos, fadadas a se digladiarem em razão da posse de um único tesouro, o V-Anf. Ao longo de mais de 400 anos de um combate sem precedentes e moralidade, capaz de ocasionar baixas terríveis entre os dois litigantes. Mas, somado a toda essa conjuntura, um vilão carismático e poderoso, capaz de mudar os rumos daquele gigante conflito que, a priori, considerava-se a divindade da região é derrotado pela nossa adorada tripulação, cujo único intuito na famosa Ilha do Céu era não só viver uma aventura espetacular, apta a provar que os sonhos das pessoas não têm fim, como também libertar a população que vivia sobre as amarras da indiferença como promotora de violência. Bem, como vocês devem estar imaginando, um dos fatos mais curiosos desse momento do enredo de One Piece foi que os guerreiros das tribos do céu, em especial os Xandias, foram ilustrados de maneira, para alguns fãs, exagerada, já que foram capazes de causar muita dor de cabeça para os chapéus de palha ao ponto de vermos, logo no comecinho da história, o guerreiro Viper dar um pau no bando inteiro, deixando o Luffy, o Zoro, o Sanji, geral no chão. E o mais interessante desse ocorrido é que ele possui um respaldo médico-científico grande. Afinal, quando nos deslocamos entre locais de altitudes muito discrepantes, principalmente, de regiões de baixa altitude para as de alta, observamos uma série de efeitos motivados pela carência de oxigênio atmosférico típica dos locais elevados que, por possuírem menor pressão atmosférica, já que a coluna de ar sobre a superfície fica menor, a pressão parcial do gás oxigênio diminui, repercutindo agressivamente no nosso organismo que é tão dependente desse composto. Tal fato, inclusive, é bem discutido nas salas de aula e na mídia, no momento em que exemplificam a situação dos esportistas, como os jogadores de futebol, que em copas e eventos internacionais precisam se deslocar a estádios de cidades com uma altitude em relação ao nível do mar muito maior do que a da região que estão acostumados e, exatamente por isso, passam por um período de aclimatação, ou seja, de adaptação àquele clima, condição, para poderem competir de forma justa contra seus adversários que moram na região e possuem um desempenho a baixas concentrações de oxigênio superior. Cara, como que isso daqui é louco, não é? Pensa assim: os chapéus de palha, ao longo de todo o arco de Skypiea, no geral, obtiveram um desempenho como combatentes um pouco menor do que estavam apresentando anteriormente, em especial no reino de Alabasta. Sendo que isso tem uma explicação plausível, pois a mudança brusca de altitude influi em seus corpos uma série de mudanças motivada, primeiro, pela queda da oferta de oxigênio nesse espaço, mas a manutenção antagônica das pressões parciais de dióxido de carbono e de vapor de água que são expelidos durante a respiração, o que, em termos de fisiologia da aviação, diminui a oxigenação do sangue e o desempenho da galera. Então, se vocês quiserem entender mais dos sintomas associados à variação de altitude e as formas que o nosso corpo se adapta em razão da homeostase, fiquem comigo e se preparem para mais um vídeo da nossa playlist de análise dos animes. Bora lá! Mais uma vez, gente, sejam bem-vindos ao canal MedTudo, onde medimos tudo sobre a medicina. E hoje nós vamos desvendar um pouco mais dos efeitos orgânicos que o bando do Luffy experimentou ao visitar a Ilha do Céu. De maneira a deixar mais organizada a progressão do vídeo, eu decidi dividi-lo em duas partes, uma só para abordarmos os sintomas e outra para discutirmos os mecanismos de adaptação. Quanto aos sintomas da variação de latitude, é importante pontuar que quanto mais elevado a região que o indivíduo analisado for transportado em relação à sua região original, maior será a proporção desse efeito. Como já mencionado na introdução, em locais elevados há uma menor oferta do oxigênio, um gás que é vital para nossa espécie dependente da respiração aeróbia. Em termos metabólicos, uma hipóxia, ou seja, a diminuição momentânea da oferta desse gás, causa estresse nas células que, até algum ponto, mantêm uma adaptação à lesão. De maneira enxuta, em um estado de hipóxia, o metabolismo intracelular é alterado e diminuído no quesito de geração de energia, afetando primeiro os tecidos mais nobres como o tecido nervoso. Assim, os primeiros sintomas associados à elevação da altitude são sonolência, lassidão, fadiga mental e muscular, algumas vezes dor de cabeça,
ocasionalmente, náuseas e, às vezes, euforia. Com a progressão do grau de hipóxia após suceder um deslocamento para altitudes mais abastadas, os danos atingem mais tecidos corporais e progridem para o estágio de abalos musculares ou convulsões, terminando em um estado de coma, e caso não se reverta a mudança de altitude ou se faça uma intervenção médica, sucede a morte. E aí, pessoal? Certeza que agora que ninguém vai querer realizar o sonho de escalar o Everest. Não é mesmo? E outra coisa, já pararam para pensar qual a altura que se encontra a ilha de Skypiea? Segundo estimativas encontradas na internet, com base no fato do local se encontrar acima das nuvens, infere-se que a ilha está a 10 mil metros acima do nível do mar e isso gera alguns conflitos. Por exemplo, um aviador, em um avião despressurizado, respirando atmosférico, possui um teto, isto é, uma altura máxima de voo de cerca de 7 mil metros. Após esse limiar, a saturação de oxigênio no sangue cai abaixo de 50%, o que amplifica todos aqueles sintomas que nós citamos. Portanto, os chapéus de palha, que subiram repentinamente a uma altitude de 10 mil metros só conseguiram adaptar-se à situação e não morrer devido ao caráter ficcional da obra. Porém, isso deixa tudo melhor para nós que somos fãs, afinal, se nossos protagonistas conseguem sobreviver em locais que os seres humanos comuns não conseguem, é porque eles são fenomenais, especialmente o Grande Usopp, um dos mais subestimados de todo o anime. Agora, galera, só faltou entendermos como o corpo se adapta a grandes altitudes, então vamos animados para a próxima parte. Existem uma série de mecanismos de adaptação corporal que sucedem nas altitudes elevadas, mas antes de discutirmos mais sobre eles, é preciso delimitar algo. Pessoas que nascem em uma região elevada quando comparadas com pessoas aclimatadas, que vieram de regiões baixas, independentemente da eficiência de adaptação dessas últimas. Quem nasce em uma região montanhosa é melhor adaptado para as suas condições ambientais e, consequentemente, realiza mais trabalho, pois é como se o seu organismo tivesse que desde pequeno se adaptar à hipóxia, e com o desenvolvimento a própria estrutura do corpo se altera. Nesse sentido, habitantes de altas altitudes geralmente possuem um tórax mais volumoso e uma menor proporção corporal, maximizando assim a relação obtenção de oxigênio e gasto com a massa corporal. Além disso, tais povos possuem o ventrículo direito do coração melhor desenvolvido, o que logo logo vamos entender, mas que facilita a obtenção de oxigênio. Concluindo, no arco de Skypiea, mesmo adaptados, o Luffy e o pessoal não conseguiram fisiologicamente atingir o mesmo patamar dos Xandias e dos habitantes da Ilha do Céu. Pois bem, pensando melhor nos mecanismos de adaptação, nota-se, a princípio, uma alteração da ventilação em hipóxia. O que acontece? Continuamente, existem quimiorreceptores atrelados às nossas artérias, os vasos sanguíneos que geralmente levam o sangue oxigenado, e observam a oxigenação sanguínea. A partir de um dado limiar de diminuição da perfusão de oxigênio, esses quimiorreceptores enviam sinais nervosos para o tronco encefálico, cujos centros especializados repercutem no pulmão um aumento progressivo da sua ventilação. Afinal, se há uma pressão parcial de oxigênio na atmosfera diminuída, basta que aumente-se a frequência de incursões respiratórias dos ciclos de inspiração e expiração, já que se renova assim o conteúdo que atinge os alvéolos e se aumenta a captação de oxigênio. Até aqui tudo certo, porém, muitos devem estar se perguntando se respirar mais rápido ajuda no processo de aclimatação ao ponto de podermos atingir qualquer altitude, bastando apenas respirarmos cada vez mais rápido. No entanto, tal prerrogativa não é válida dado que o nosso corpo possui um limite de eficiência para esse fenômeno do aumento da ventilação. Em outras palavras, ao passo que ventilamos mais o pulmão, perdemos uma maior quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera e, por incrível que pareça, isso afeta o nosso corpo, pois provoca uma alcalose sanguínea, ou melhor, um aumento do pH do sangue, o que é, diga-se de passagem, deveras prejudicial. Vamos entender esse raciocínio. Quando eliminamos dióxido de carbono, que é um óxido ácido, tiramos indiretamente do sangue H, mas, diminuindo seu caráter ácido e aumentando o caráter básico do sangue. Até aqui, o aumento da ventilação que tende a causar alcalose é, reforçando, necessário. Do contrário, a hipóxia persistiria. Contudo, tal qual temos os quimiorreceptores para a presença de oxigênio, há no organismo um mecanismo de evitar a alcalose sanguínea que, por sua vez, envia sinais nervosos que diminuem a ventilação. E esse é o ponto.
Do equilíbrio, galera. A ventilação não pode cair, mas também não pode haver alcalose, então os rins alteram a sua filtração e passam a reter o íon hidrogênio, eliminando o bicarbonato. Com isso, há uma constância da acidez relativa do sangue, conservando a homeostase. Por isso, mesmo na mais alta das altitudes, a adaptação à hipóxia por meio do aumento da ventilação pulmonar pode ser no máximo 5 vezes maior do que a ventilação nas altitudes inferiores. Outro mecanismo que também é utilizado para equalizar a captação e uso do oxigênio quando há diminuição da sua oferta é o aumento de hemácias, as células sanguíneas, e da hemoglobina, a proteína transportadora do oxigênio. Desse modo, o sangue, com o maior número de transportadores para esse gás, torna-se mais eficiente na captação e distribuição mesmo em pressões parciais mais baixas. Outro ponto também importante é o aumento da difusão pulmonar, uma vez que aumentando a facilidade do gás atmosférico entrar no sangue presente nos alvéolos e realizar a hematose, melhor será a sua concentração final. Dessa forma, tende-se a aumentar a circulação pulmonar no quesito de volume sanguíneo, logo os utilizados, já que os mais superiores dificilmente são ativos em condições normais e no aumento da pressão, disponibilizando mais sangue para a troca gasosa. Sendo que essa demanda acarreta a necessidade de um maior trabalho pelo ventrículo direito, que bombeia o sangue do coração para os pulmões, algo que, no longo prazo, explica o desenvolvimento aumentado do ventrículo direito nos habitantes de regiões elevadas, como mencionado anteriormente, pois o ventrículo precisa estar mais forte para bombear mais sangue para os pulmões. Outro modo de adaptação também envolve o aumento da disponibilidade de sangue, o transportador dos gases. Porém, ao invés de haver um aumento da sua disponibilidade nos pulmões para a troca gasosa, ocorre a maior disponibilidade de sangue para os tecidos que utilizam o oxigênio, através do aumento do número de capilares por meio de angiogênese. Por fim, o último mecanismo de adaptação envolve o aumento da eficiência celular em utilizar oxigênio, para que com uma menor quantidade do composto continue a produzir a mesma quantidade de energia por meio da glicólise, ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Nesse quesito, a ativação dos fatores induzidos por hipóxia altera a transcrição gênica da célula que tende a formar um melhor aparato energético, por exemplo, com um aumento no número de mitocôndrias. Resumindo todo esse tópico do vídeo, os piratas de One Piece podiam se adaptar à Ilha do Céu de 5 formas possíveis no quesito fisiológico, através do aumento da ventilação pulmonar, da quantidade de hemácias e hemoglobina, da difusão pulmonar, da capilaridade tecidual e, por fim, da aclimatação celular. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. E, se você foi um dos poucos que chegou até esse ponto, não esqueça de se inscrever no canal e de dar aquele like maroto. Assim eu sei que posso continuar trazendo esse tipo de conteúdo que te deixa cada vez mais inteligente. Abraço, e até a próxima! I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as